Graça e paz, irmãos. Pode se assentar. Abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Ontem tivemos aqui um culto de oração, né? E eu sempre chego e sento nesses primeiros bancos aqui, né? Se tornou um hábito. Eu cheguei e sentei na cadeira ali da frente, banco não, cadeira, né? Nas cadeiras ali da frente. E eu comecei a meditar, né? Primeiro na palavra, e o Senhor me deu esse texto ontem. Porque muitas das vezes quando nós oramos, sabe? Oramos, acredito que 80% das nossas orações são petições, né? Problemas, necessidades. E eu pensava assim comigo, né? Quanta tribulação temos passado nesses dias, né? Tanta coisa que temos vivido, não só no nosso país, mas a humanidade em geral, né? Guerras, catástrofes, tantas coisas acontecendo. E às vezes a gente se pergunta, né? A gente acaba questionando a Deus, perguntando, Senhor, por que estamos passando por tudo isso, né? Porque, né, eu tenho passado certas provações. E eu me lembrei de uma ministração da irmã Edneuza, no próprio grupo de oração, quando ela falava a respeito do filho pródigo, né? Na parábola do filho pródigo. E o pai responde, quando o filho mais velho questiona o pai por ter matado o bezerro cevado, questionando, o senhor nunca me deu nada para me comemorar com os meus amigos, o senhor nunca me deu um bezerro, o senhor nunca me fez nada. E o pai responde, filho, eu te amo e tudo que eu tenho é teu. Ou seja, muitas das vezes nós não sabemos, não nos damos conta de que somos filhos e que nós temos o direito de usufruir daquilo que o Senhor já nos garantiu. E ficamos reclamando, né, muitas das vezes questionamos, mas não temos nem a noção de que certas coisas só basta tomar posse. Porque já está determinado por Deus. Nós ficamos cobrando, o Senhor não faz, mas o Senhor já fez, só que você precisa acreditar nisso. Mas eu perguntava assim, eu falava com Deus, Senhor, tanta coisa acontecendo neste mundo, e as pessoas não se dão conta do que está acontecendo, né? E a vinda do Senhor está tão próxima, e as pessoas aí, né, curtindo a vida, sem se preocupar, muitos aí passando por problemas e dificuldades. E o Senhor me deu esta palavra de Romanos capítulo 5. Vamos lê-la? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Bem, primeiro de tudo, nós precisamos entender que esta palavra, ela tem um efeito sobre aqueles que reconheceram o Senhor Jesus como seu Salvador. Tendo sido, pois, justificados pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez alguns, né, não entendam um pouco a respeito da doutrina da salvação.
quando falamos sobre justificação, regeneração, redenção, são temas que muitos ainda não entendem. Então, o que vem a ser especificamente justificação? Justificação é o direito legal de estar diante de Deus. Direito esse adquirido pela nossa fé em Cristo Jesus. Nenhum homem pode se justificar por suas obras ou seus pensamentos. Nós só podemos ser justificados quando cremos que Jesus é o Filho de Deus que encarnou e se entregou naquela cruz por nós. E nós decidimos com Ele andar. Somos justificados porque cremos no sacrifício vicário de Cristo naquela cruz. Então, quando recebemos a Jesus, nós recebemos também o direito de estar na presença de Deus. E estar na presença de Deus gera em nós paz. Precisamos entender que mesmo em meio a tribulações, estarmos passando por dificuldades e tribulações, isso não significa a ausência de Deus em nossas vidas. Porque muitas das vezes nós temos a errada maneira de pensar, de acreditar que dificuldades é a ausência de Deus. Quando estamos passando por tribulações, fomos esquecidos por Deus. Fomos deixados de lado por Deus. Quando vemos talvez alguém passando por uma situação difícil, mas também aquela pessoa, né, tem feito isso ou aquilo, e acabamos entrando por um caminho errado de julgamento. Mas a palavra do Senhor diz que todos nós estamos sujeitos a tribulações. O Senhor Jesus ele orienta lá na carta de João que no mundo nós teríamos aflições. E Ele nos prepara para isso. Nós precisamos entender que nesse mundo nem tudo são flores. Não é todo dia que tudo vai dar certo. Também não é todo dia que tudo vai dar errado. Nós precisamos entender que por trás de todas as tribulações há um propósito do Senhor. Como eu disse lá em João 16:33, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Aqui Paulo ele está dizendo que todo o nosso sofrimento, toda a nossa tribulações, ela não é em vão. Não é porque Deus quer nos ver prostrados diante dele, apenas clamando como um mendigo que clama por comida, que clama por um alimento, por um dinheiro, por uma roupa. Não. As tribulações e as dificuldades dessa vida, elas têm um propósito, que é o nosso crescimento espiritual. Pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Talvez muitos de nós temos experimentado muitas tribulações, muitas dificuldades. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes é apenas na dificuldade e na tribulação que nós refletimos sobre a nossa vida com Deus. Você já reparou que as suas atitudes, quando você está passando por uma dificuldade e uma tribulação, ela é diferente quando você está vivendo um momento de felicidade, de vitória? Porque quando você está no momento de vitória, de colheita, a nossa tendência é
admirarmos a nós mesmos. Pensar, eu venci, eu superei, eu conquistei. E nós colocamos esse eu na frente. Ao invés de pensarmos, o Senhor me deu, o Senhor conquistou por mim, o Senhor me deu a vitória. E nós acabamos achando que nós somos superpoderosos. Podemos todas as coisas. Pode vir o próximo que eu derrubo. E nós acabamos, muitas das vezes deixamos de dar o crédito às nossas vitórias para Deus. Mas, quando estamos passando por momentos de luta, que nós vemos que nós não temos como avançar, é que nós recorremos ao Pai. Por isso que muitas das vezes, talvez os momentos de aflições e dificuldades têm sido maior do que os momentos de vitória. Porque se nós não aprendermos a acreditar a Deus, tanto o momento de dificuldade quanto o momento de alegria, nós experimentaremos cada dia mais os tempos de tribulação. Precisamos aprender com as tribulações, porque a palavra do Senhor diz aqui que ela produz algo para o nosso crescimento. Paulo escreve lá, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, sobre tribulação. Eu vou lendo, irmãos, para não tomar muito tempo. Estou em Gálatas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. O versículo 8 e 9, Paulo, quando ele fala atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aqui ele está mostrando dois níveis distintos de cada sentimento que possamos estar passando ou sentindo. Ou seja, há um limite para que tudo aconteça nas nossas vidas. Mesmo as coisas ruins, ela tem um limite. Elas vão até aonde o Senhor nos permite alcançar. Paulo está dizendo aqui, nós, pela graça do Senhor, nós não chegaremos a esse limite mais extremos. Porque
muitos têm desistido por conta das dificuldades. Mas o Senhor não tem permitido nós passarmos por essas dificuldades para nós desistirmos, mas para que nós entendamos, venhamos entender que é Ele que nos sustenta. A palavra diz aqui que mesmo que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Ele está dizendo da matéria e espírito. A corrupção é o dano. Não está falando da corrupção que nós temos visto aí. Mesmo que o homem exterior, mesmo que a nossa carne venha padecer, venha sofrer, o homem interior, ou seja, o nosso espírito, aquele que se comunica com Deus, ele se renova de dia em dia. Nós sabemos que passamos mais um dia difícil, mas passamos. Isso nos renova para o dia seguinte. E o interessante nesse texto, eu vinha para cá meditando nesse texto, e o que me chama a atenção é esse versículo aqui. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Leve, pesado, né, são denominações, vamos dizer assim, para peso, não é verdade? O peso das nossas dificuldades e tribulações. Hoje, quando você quer saber o peso de alguma coisa, o que você faz? Uma balança, seja ela digital, seja ela das mais antigas. Você quer saber quanto você está pesando? Você vai ali na farmácia, né? Sobe na balança, tira a sacola, carteira, relógio, chinelo, né? Na esperança de que você perdeu um pouquinho, né? Então você tem um peso. Aí você sobe lá e ele diz quanto você pesa. Mas naqueles tempos você não tinha esses mecanismos de medição. Então, muitas coisas eram feitas de que forma? Comparativas. O peso era de acordo com uma medida ali, um peso, né, pelo outro. Então, né, não sei se os mais antigos, os mais novos, né, talvez não conheçam, né, aquela balancinha que você ia na venda, você comprava lá meio quilo de farinha. Então ele colocava um peso, que representava ali meio quilo, colocava o saquinho e ele ia enchendo. Na hora que a agulha desce lá no meio, é porque tanto da direita quanto da esquerda tinha o mesmo peso. É óbvio que de acordo com aquilo que você estava levando, né, ia haver mais quantidade, mas o peso era o mesmo. Então, eu pensando nisso, eu vejo que Paulo está comparando essa tribulação, essa aflição, com alguma aflição já vivida. Mas eu entendo que Paulo, ele não está comparando as nossas tribulações, de nós, simples servos de Deus, com as tribulações dos apóstolos, por exemplo. Porque se nós conhecemos a história, todos eles, com exceção de João, tiveram uma morte trágica, foram executados. Todos eles foram perseguidos, foram presos, foram açoitados. Então, será que era esse o peso que Paulo estava falando? Não. O que Paulo estava comparando era com o maior peso que se podia ter carregado. E quando eu penso nessa palavra, o que me vem à mente? O maior peso que poderia ser carregado é o peso da cruz de Cristo. E somente Ele pôde carregar. Então é óbvio que Paulo está comparando que as nossas tribulações, comparada ao peso daquela cruz que Jesus carregou por nós, suportou por nós, ela é muito leve. E ela é momentânea.
Por mais que você pense que sua luta, sua dificuldade está passando do tempo, já era a hora de você estar vivendo dias melhores, ela ainda é momentânea. Comparado, porque aí ele faz uma comparação, comparado com a glória futura que havemos de viver. Comparado a isso, não é nada. Eu tenho certeza que se o Senhor te dizer para você aqui, se o Senhor mostrasse para você tudo que está preparado lá no dia do Senhor, para a sua vida no reino dos céus, eu acredito que nós pararíamos de reclamar. Olha aqui, você troca tudo isso pelo fim da sua luta, pelo fim da sua jornada, pelo fim da sua tribulação? Acredito que não. Por isso que Paulo diz, comparado àquilo que nós iremos herdar, que já está nos garantido, essa nossa tribulação ela é leve. Por mais que você diga, Senhor, eu não suporto mais, suporta mais um pouquinho, porque ela já está acabando. E o peso dessa tribulação que você tem vivido vai te gerar experiência. Experiência que é necessária para vivermos com Cristo, para vivermos aqui nessa terra. Filipenses 4. Filipenses capítulo 4. Versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, e sei também ter abundância, em toda a maneira. E em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Muitas das vezes nós tiramos esse contexto, essa palavra do contexto original para dizer, para animar alguém, para muitas vezes até inflar o nosso ego um pouquinho, como se nós podemos fazer todas as coisas. Mas o que Paulo está dizendo é que a sua experiência, diante de tudo aquilo que ele já viveu, ele aprendeu a valorizar o atual estado em que ele vivia. Você só vai dar valor naquilo que tem dentro da tua casa, se um dia você não tiver. Sabe aquele velho ditado, só dá valor enquanto perde, até que perde. Só vai dar valor depois que perde. Muitas vezes nós temos que experimentar essa perda para nós entendermos o valor das coisas. Paulo está dizendo que ele já passou por todas essas situações no seu ministério. Aqui está um homem que foi apedrejado, e pensaram que estava morto e deixaram lá. Aqui está um homem que foi injuriado em toda a sua carreira, dizendo que ele não era um apóstolo do Senhor Jesus, porque não havia andado com Jesus. Então você vai ver nas cartas de Paulo todas as vezes defendendo o seu apostolado. Você vai ver Paulo aqui doente. Você vai ver Paulo aprisionado, açoitado e cantando. Como pode um homem estando acorrentado? Porque quando a palavra diz lá que Paulo e Silas estavam na prisão, você começa a me imaginar essas cenas de filme, né? O cara sentado num colchonetezinho lá, um em cima do outro, assim. Não. A prisão lá já era um começo de tortura, porque eles ficavam
acorrentados e de pé. Era de forma que eles não podiam se sentar. Se eles lançassem o seu peso sobre aquelas correntes, certamente os machucaria. E ao invés de estarem reclamando, eles estavam cantando. Por isso que Paulo diz assim, olha, eu já aprendi a viver com tão pouco, que agora quando eu tenho, não me faz diferença. Isso é o resultado das tribulações que ele passou. Isso gerou em Paulo a experiência necessária para viver nessa vida. Nos tempos difíceis, nós vemos aí, né, como foi na pandemia, sem poder trabalhar, sem poder, né, muitas das vezes com o alimento já escasso, mas o pobre se vira, não é verdade? Ele põe um pouco mais de água no feijão, só tem o arroz, ele está com uma farinha para engrossar, né, Ronildo? Ah, ele vai ali e colhe um chuchu que nasce em qualquer lugar, não é verdade? Eu não como chuchu, mas vai comer. Eu não gosto, não tem que gostar. Não é verdade? As pessoas que estão acostumadas com tão pouco, talvez não tenham sofrido tanto quanto aqueles que tinham e perderam. Porque muitos fizeram o quê? Em tempos de dificuldade vão lá, se lançam de prédios, vão lá, atiram nas suas próprias cabeças, porque não suporta a ideia de viver com menos daquilo que eles estavam acostumados. Então Paulo diz aqui, olha, nós precisamos aprender a viver de acordo com a situação. Hoje, nós vemos aí como que as coisas estão caras no supermercado. Não dá para comprar do A, compra do B. Ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar, muitas das vezes, amaldiçoando aquilo que o Senhor te deu. Amaldiçoando aquilo que o Senhor te deu. Porque cada vez que você reclama, cada vez que você murmura, essa droga, essa porcaria, você está amaldiçoando aquilo que o Senhor te permitiu ter. Agora tira aquilo. Ah, isso aqui é muito ruim, sem nada, como que fica? Então, nós precisamos aprender, nos tempos difíceis, viver com uma vida mais regrada, uma vida mais ponderada, esperando, tendo a esperança de que dias melhores virão. E certamente virão. O Senhor não quer nos humilhar, nos fazendo, sabe, ir comprar no mercado mais barato. Ah, não, estou acostumado a comprar no Pão de Açúcar, né? Você só para entrar você já paga, né? Não dá para comprar lá, compra aqui do lado, compra no outro. Agora ficar, sabe, viva de acordo com a sua possibilidade. Viva de acordo com a realidade. É assim que nós precisamos entender. Precisamos aprender, sabe? Que mesmo na dificuldade, nós também podemos partilhar. Nesse tempo de pandemia foi um tempo que nós vemos tantas coisas, nós vimos o agir de Deus de uma forma tão grande, mas nós víamos pessoas partilhando quase nada. Quase nada, mas mesmo assim partilhavam. Muitas pessoas bateram nas portas aqui da igreja, trazendo doação de alimentos, de roupa, de tudo que podia doar. E nós precisamos entender que por mais difícil que seja a situação que nós estejamos passando, nós não podemos achar que somos só nós. Nós temos que nos compadecer das pessoas que estão à nossa volta e compartilhar o amor de Deus com elas. Nós sabendo que Deus a qualquer momento pode intervir e não falarmos para as pessoas, não pregarmos a esse Deus maravilhoso, faz de nós pessoas más e egoístas. Então precisamos aprender com os tempos ruins para poder vivenciar tempos melhores. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Eu poderei passar tudo novamente porque eu sei que é o Senhor que me fortalece. Voltando para o texto.
paciência produz a experiência, e a experiência a esperança. Romanos capítulo 8. Já estou encerrando. Terminando. Romanos capítulo 8. A partir do versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que tudo isso gera em nós o resultado da tribulação, da paciência, da esperança, da paciência, da experiência. Tudo isso finaliza com a esperança. E a nossa esperança, irmãos, não é a tão sonhada aposentadoria no final das nossas vidas. Sabe? Tem gente que pensa, o que você quer para o futuro? O que você pensa no futuro? Eu penso um dia morar num sítiozinho, ter um barquinho, ir pescar, ir andar e ver meus netos brincando, e ver a minha família bem. Claro, isso é do homem. Mas a verdadeira esperança, como Paulo diz aqui, é a libertação da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Nós estamos falando da vinda de Jesus. Quando nós teremos o nosso corpo glorificado e já não haverá mais dor, já não haverá mais sofrimento. É o fim da nossa carreira aqui na terra. A nossa esperança é a vinda de Jesus para pôr fim a todo o nosso sofrimento. E a palavra do Senhor diz que toda a criação geme. Não é só o homem. A natureza também anseia pela vinda do Criador. Os animais também gemem por causa da corrupção que há no mundo. Tanto o ímpio quanto o justo passam pelas mesmas tribulações. Paulo está dizendo aqui, olha, até nós, os apóstolos, até nós, também temos tribulações, também passamos, também temos essa ansiedade pelo porvir, mas a nossa esperança é a vinda do Senhor Jesus. Tudo isso é para que nós possamos aguardar a vinda do Senhor. Nós sabemos que, mesmo que estivermos passando o pior momento das nossas vidas, que nós temos que estar aguardando não é o fim dos nossos problemas, mas sim a vinda do nosso Senhor, a redenção do nosso corpo, a nossa transformação final. É para isso que nós estamos. É isso que nós estamos esperando. É isso que nós devemos estar esperando. A nossa redenção.
Por isso que as nossas tribulações, as nossas aflições são leves e momentâneas. Está difícil? Espera mais um pouquinho. Espera mais um pouco. Porque no final aquilo que tem preparado para nós é imensurável. Mas a palavra do Senhor diz, né, você olha lá nas cartas das igrejas da Ásia, todas elas terminam ao que vencer. Ao que vencer. E quem é o vencedor? E como somos vencedores? Aqueles que permanecerem até o fim, aguardando a vinda do nosso Salvador. Esta é a nossa carreira aqui na terra. A palavra do Senhor diz lá em João 16:33, no mundo tereis aflições. O mundo aqui significa a nossa vida terrestre. Desde o dia, você já nasce apanhando, não é verdade? Primeira coisa que você recebe é um beijo da mãe? Não, é um tapa bem dado para você acordar e ver que não vai ser fácil. E não adianta querer voltar para a casinha original, porque não dá mais. Não cabe lá dentro. Então daqui para frente, meu irmão, acostume-se. Acostume-se com dificuldades. Nós temos adentrado um período que essas dificuldades virão cada vez mais. E a palavra do Senhor diz que aquele que não tem raiz, aquele que não tem vida espiritual com Deus, aquele que não estiver enraizado em Cristo, vai sucumbir. Vai desistir. Tudo aquilo que viveu até aqui vai ser em vão, se não estiver firme em Cristo Jesus. Então saiba que tudo aquilo que nós temos vivido, que nós temos passado, vai ter fim. Vai ter fim e nós precisamos perseverar. Perseverar, mas glorificando ao Senhor. Você pegou chuva o dia todo. Hoje eu peguei chuva o dia todo. Eu estava chegando onde eu ia chegar, a chuva já vinha na minha frente. Eu falava, Senhor, hoje eu estou correndo da chuva que nem polícia, bandido corre de polícia, né? Mas no final deu tudo certo. Estou aqui na casa do Senhor para a glória do seu nome. Então saiba que no final de tudo, no final de um dia ruim, glorifique ao Senhor. Não dê, sabe, esse gostinho de vitória para o inimigo das nossas almas, não, que não merece nem ter o seu nome citado aqui dentro. Glorifica ao Senhor. Senhor, obrigado por mais um dia. Eu pode ter dado tudo errado hoje, mas amanhã eu tenho mais uma oportunidade para tudo dar certo. Amém.